Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou Adriano Lessa. Esse é mais um Momento Palavra de Luz. No nosso Palavra de Luz de hoje, nós iremos falar sobre uma mulher que, por causa da sua sabedoria e prudência, salvou a sua casa. Canal Palavra de Luz, com Adriano Lessa. Vai começar, vem comigo nessa jornada de fé e esperança. Fé e esperança. Primeiro Samuel, capítulo 25, versículos 24 e 25 diz: Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. O que nós vemos nessa história é que uma mulher que foi sábia, que foi prudente, conseguiu trazer paz para a sua casa, conseguiu trazer livramento de morte. A Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 1, diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Nabal era esposo de Abigail. Nabal quer dizer tolo. E é exatamente isso que ele foi. Ele foi um homem tolo. Ele recusou dar alguns alimentos para Davi e para os servos de Davi. Ele era um homem muito rico, não ia fazer falta para ele. Mas ele, além dele recusar, ele praguejou os soldados de Davi e Davi. Os soldados de Davi voltaram para Davi e falaram para ele tudo o que havia acontecido. Então, Davi, ele ficou furioso, digamos assim, como nós falamos, com sangue nos olhos. E foi furioso juntamente com aqueles soldados e falaram: agora nós vamos matar. Nós vamos matar Nabal, nós vamos matar toda a casa dele, os servos, tudo que é dele, a gente vai exterminar, vamos acabar com tudo. E assim eles estavam indo. Só que um dos mensageiros da casa de Abigail, de Nabal, ouviu aquilo e foi contar para ela. Foi contar para ela o que estava acontecendo. Ela prontamente, ela arruma alimentos e vai em direção a Davi e os soldados. Quando chega ali, ela se prostra, ela pede misericórdia para a casa dela, ela se humilha diante daquela situação. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Não é se humilhar no sentido de ser humilhado pelas pessoas, mas é aquele que se humilha, ou seja, aquele que busca ter a humildade de reconhecer os erros. E olha que o erro não era nem dela, era do esposo dela, mas para salvar ela, a sua casa, seu esposo, toda a sua família, ela se humilhou. E aquela mulher achou graça diante dos olhos de Davi. Abigail achou graça nos olhos de Davi e Davi falou: diante dessa situação, nós não vamos mais fazer nenhum mal contra seu esposo, sua família. Então houve ali um livramento de Deus. Que possamos aprender com essa mulher. Através de uma atitude nossa, nós podemos trazer paz, trazer livramento para a nossa casa. Assim como Nabal, existem muitos homens que são tolos e existem mulheres também que são. Mas Abigail deu um exemplo de humildade, de prudência e de vigilância. Ela deu um exemplo para as mulheres. Então nós aprendemos com essa história que, por causa de uma atitude de Abigail, uma mulher sábia e prudente, trouxe paz e vida para a sua família. E aí, as suas atitudes têm trazido paz e vida ou têm trazido guerra e morte no meio da família? Que possamos aprender com Abigail e não ser como Nabal, tolo. Assim como existe homem tolo, existem mulheres também que são tolas e que acabam destruindo toda a sua família. Deus te abençoe, fique na paz, e esse foi mais um Momento Palavra de Luz.